Louvado seja Deus pela chuva que cai lá fora. Louvado seja Deus por eu estar abrigado agora. Louvado seja Deus pelo frio que chega abrandando o calor. Louvado seja Deus, esse ser poderoso que é todo amor. Louvado seja Deus, esse ser poderoso que é todo amor. Boa noite, já cumprimentei quase todo mundo, abracei os outros tantos, mas eu acredito que não a totalidade. Sempre bom, né, estar aqui. Essa sala ainda está pouco repleta de encarnados, né, mas desencarnado possivelmente tem mais. E a gente está hoje fechando, coube a mim essa responsabilidade de fechar a obra, né, de os últimos capítulos. Estava até comentando aqui, tomara que haja bastante perguntas no final, porque esses últimos capítulos, eles são muito compactos. E o último, então, eles são poucos parágrafos, né? O último é o menor de todos. Mas sintetiza o livro praticamente inteiro. Então, não sacanem, tomara que haja bastante pergunta. Eu gostaria, Flávio, eu não tive a oportunidade de sentar com vocês, nem com você, nem com o Marcelo, nem com ninguém da equipe antes, mas se você puder pontuar para mim alguma coisa que você se lembre, que queira, né, enriquecer, porque a gente passa batido. Comentava também que isso aí, esse trabalho, é muito bom porque é para despertar vontade na gente de ler. Porque a gente aqui não tem condição de sintetizar uma obra inteira em poucos minutos. Não dá. A obra é muito rica, a obra de André Luiz inteira, né? E a de Chico nem se fala, que ele, além de André Luiz, psicografou um monte de outros autores. Mas é despertar a vontade de ler. E está me despertando novamente, porque eu estava comentando até que eu li isso aqui quando eu estava naquela fase de namoro. Eu sempre falei que eu cheguei ao espiritismo pelo amor, né? Pelo amor à minha esposa, não amor ao espiritismo. Amor à esposa, ela era espírita, eu queria me aproximar e tal, ficar bem na fita, fui chegando. Aí fui começando a ler as obras e fui gostando, me apaixonando. Quando eu casei, eu era um leitor voraz das obras de André Luiz, principalmente, de outras também. Mas de André Luiz, praticamente todos. Mas eu estava comentando também que 30 anos é suficiente para passar uma borracha na sua cabeça. Isso aí está me fazendo reler as obras e é muito bom, né? A gente relembrar. Parece até que a gente lê com outros olhos e a gente tem, e de fato tem mesmo, uma percepção melhor das coisas. Então, no mundo maior, não tem o trabalho rico graficamente como da minha colega aqui, porque, né, ficou muito bem feito, muito bem apresentado, né? E não é surpresa nenhuma, porque eu sei que ela é muito competente, mas é um trabalho feito em cima de um outro trabalho que já existia. Esse trabalho é de um grupo dos Estados Unidos, no final deixo o nome dele, tá? Eu agradeço a eles, eu enriqueci com outras coisas, que o trabalho dele é muito sucinto, e o livro é muito extenso, e eu assim, imagino que o tempo que eles tinham para apresentar esse trabalho talvez fosse menor ainda do que o nosso, então o trabalho deles é muito resumido, mas à medida que a gente vai avançando, a gente vai enriquecendo com outras coisas aqui. Só para relembrar que café é uma coisa danada para fazer a gente esquecer, né? Então no café a gente já esquece que algumas coisas eu vou simplesmente colocar aqui, mas ela já colocou até melhor do que eu. Né, colocou a imersão desse grupo nas cavernas. Que cavernas eram essas? Era uma zona umbralina, né, assim, um pouquinho piorada do que a zona em que eles estavam, porque toda a zona onde eles transitam aqui é zona umbralina, está no umbral. Né, o nosso lar, que todo mundo quer ir para lá, quer ficar se deleitando naquelas câmaras, está no umbral, vou dizer para vocês, né? É zona umbralina, um umbralzinho melhoradinho, mas ainda é uma zona de aprendizado aqui por volta da nossa crosta mesmo terrestre. Bom, eles transitaram nessa zona, mas foram para uma zona ainda um pouquinho pior,
uma zona onde havia um aglomerado de pessoas ainda em estágio maior de sofrimento, né? Então, para que isso? Para exatamente André Luiz pudesse ter contato com esse terra-terra, porque essa obra, não sei se vocês observaram, toda obra de André Luiz tem uma tônica, né? A primeira, o Nosso Lar, tem a tônica de apresentar para a gente o mundo espiritual, essa nova realidade, essa dimensão paralela, né, do mundo espiritual. E a gente, não fomos só nós que nos convencemos, não. O ruim é que ela começa lá com o umbral, para você dar ela para alguém ler, é complicado algum leigo ler, né, Marcelo? O cara já começa com aquelas cenas, o cara não consegue respirar, não tem o que beber, não tem o que comer, naquele escuro danado, né? Mas apresentou para a gente aquele novo mundo, né? A segunda obra, né, os mensageiros, né, me corrijam, eu sou muito fácil de errar, hein? Eu erro, minha memória tá meio precária, né? Ela nos trouxe para a gente ali uma visão terra a terra das pessoas que vieram com alguma missão e que falharam, nos deixando também mais confortáveis, porque nós também falhamos em muitas das nossas atividades, nossos projetos. Nós falhamos em muitos dos nossos projetos, não nos deixar também com tanto sentimento de culpa. A segunda obra, Missionários... a terceira obra, Missionários da Luz, né? Nos mostra algo muito, muito de parasitismo, mostra assim as entranhas de uma reunião mediúnica, nos fala do processo da comunicação e fala sobretudo da reencarnação, nos traz assim ilustrada de uma maneira geral, então a tônica dela versa sobre isso. A quarta obra, refresca minha memória, Obreiros da Vida Eterna, estuda cinco casos de desencarnação de pessoas boas, de pessoas que tinham algum mérito, né? Não está falando aqui daquele que foi transviado na vida, aquele que procurou acertar, muitas vezes errou, mas procurou acertar na vida. Então tornaram-se dignos de ter uma equipe que os acompanhava e assim os auxiliava nesse processo desencarnatório. É uma obra belíssima, muito legal, como todas as outras. Esta obra, No Mundo Maior, ela estuda a mente. A tônica dela é estudar a mente. Como que a mente encarnada, o cérebro, ele é influenciado pelo meio espiritual, pelos espíritos, pelo meio externo. Como a mente espiritual se comunica com essa mente encarnada, como esses processos podem levar à doença, a enfermidades, ou seja, ela versa todo sobre, a tônica dela é sobre os problemas mentais ocasionados, esse relacionamento com os espíritos, certo, né? Então, quando ele mergulha nas cavernas, antes ele já passou por uma série de outras coisas, contato com uma série de enfermidades, de obsessões, com aborto e outras séries de doenças por aí afora, alcoolismo, né? Uma série de doenças que atingem a mente de alguma maneira. Aí ele tem contato nessas cavernas com pessoas comuns, pessoas como nós, no dia a dia, mas que desencarnaram e nesse dia a dia ainda estão imersas nos problemas da carne, né? Tem 3 casos que certamente foi aqui apresentado, né, de um senhor que procura dizendo que já estava melhorando, porque ele já não sonhava mais com os problemas da vida terrena, estava mais tolerante com seus familiares, não cobrava tanto dos seus familiares pelos problemas dele. Um outro que uma senhora que já tinha perdido aquela pompa dela em vida, porque ela se achava melhor do que as demais, e lá ela naturalmente, ela se viu igual a todos, ela entendeu que ela era uma pessoa igual, não era melhor do que ninguém, e ninguém é melhor do que o outro, por ter momentaneamente uma vida maior, né? E uma outra situação, onde um velhinho recém-desencarnado lamentava junto com a mentora que ele não tinha ainda tido a condição de evoluir.
Coisa muito comum para nós aqui encarnados. Muitas vezes a gente está lutando, está se empenhando, mas ainda não teve a condição de evoluir. Então, essa imersão na caverna teve esse objetivo. Eu só chamo a atenção para um detalhe, certamente foi aqui comentado, de que Cipriana não queria levar André Luiz. Não queria, torceu o nariz a princípio. Olha só, Cipriano, um espírito de luz, iluminado, tanto que lá mais na frente a gente vai ver que ela foi confundida com uma outra personalidade, né? André Luiz foi, a princípio, causou estranheza a ela, mas por quê? Aí ela raciocinou, não, então deve ter algum propósito. Ela mesmo já não era um espírito superior, claro, né, uma mentora, estava ali numa situação superior a André Luiz, superior a Calderaro. No entanto, ela ainda não era top de linha, porque tinha alguém que tinha ali designado que André Luiz acompanhasse aquele grupo. E André Luiz foi porque tinha um objetivo de se encontrar com seu avô. Por que eu estou citando isso? Porque esse fato dele encontrar-se com o avô é fundamental para que a gente entenda essa parte que a gente vai entrar agora. Senão não teria sentido nenhum, é o desfecho. E ao encontro com esse avô, nós temos aqui uma característica do avô que é muito comum em nós. Nós lutamos para sermos pessoas boas, pessoas do bem. Mas, vez ou outra, a gente é injusto com um, injusto com o outro. A gente comete sempre atos que a gente não quer cometer. Não é nenhum, assim, também nada para a gente ficar ali impondo a nós mesmos o silício, né? Não podemos nos chicotear por isso, nem ficar remoendo culpas passadas, porque é do ser humano, do nosso estágio, né? Então, somos pessoas que estamos procurando o bem, mas ainda não fazemos esse bem como queremos. O avô de André Luiz assim o era. Custeou os estudos dele, né? Desembolsou, ele que era um sovina de primeira. Não metia a mão no bolso para nada, né? Estava ali só para colocar dinheiro, para tirar nunca. Era um agiota. Ele vivia de agiotagem. A tal ponto de ter uma irmã, né, meia-irmã dele, foi uma irmã de um relacionamento do pai, um relacionamento, antes dele se casar, ele já tinha esse relacionamento, ele teve essa filha, essa meia-irmã dele, foi morar com ele, mas quando desencarna o velho, né, o pai do avô de André Luiz, portanto, o bisavô, né, desencarna, o que ele faz? Para não dividir a herança, ele expulsa a menina de casa. Né? A menina não tinha como provar que era filha, né? Não tinha DNA ainda naquela época, né? Não existia, se fosse hoje a coisa ia ser um pouquinho diferente. Mas não tinha DNA, nenhum teste, então a menina não teve como provar, ficou ao Deus dará. Só que Deus arruma para a gente sempre uma situação, arrumou uma família. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa família é de suma importância para a gente entender esse processo reencarnatório que a gente vai entrar agora, que é a reencarnação do avô de André Luiz. Essa família acolheu como uma empregada doméstica que dormia no serviço, uma copeira, mas pegou alguma afeição a ela, e ela, o que o livro deixa transparecer, é que essa família gostava dessa moça e que, de alguma maneira, deve tê-la tratado como membro da família posteriormente. Tanto que no processo reencarnatório ela volta ao seio desta família, né? Então, histórias para a gente que poderia acontecer com qualquer um de nós, pessoas comuns que estão buscando o bem, mas que ainda não fazem todo o bem que querem, né? Já falei da velha afeição, né? Nem botei aqui, do reencontro com o avô. Eu tenho essa mania mesmo. Reaproximação. Com o retorno de Cipriana, ficou acordado que Cláudio é o avô de André Luiz, tá? Que foi reencontrado lá. Esse reencontro certamente já foi comentado aqui melhor, né? Que ele custou a conhecer o André Luiz, só conheceu depois de um passezinho, clareou a visão dele e tal, e aí por diante, né?
porque o avô estava num processo de demência. Ele tinha algo, se não era bem parecido com Alzheimer, né? Ele não lembrava do seu passado muito bem. Seria internado em um recolhimento por ali mesmo, pois não possuía capacidade de acompanhá-los. Essa equipe, da qual André Luiz fazia parte, solicitou a Cipriana que acolhesse aquele senhor, que cuidasse dele, né, do avô de André Luiz. André Luiz pediu e foi atendido. Então, o Cláudio foi recolhido. Cipriana, o retorno de Cipriana. Por que o retorno? O livro não deixa nem muito claro, mas depois que Cipriana vai a essa região das cavernas, ela deixa Calderaro e André Luiz e mais um grupo ali, né, estudando aqueles habitantes daquela região, e ela sai para outras atividades, né, com um outro grupo, e retorna depois. Então fala aqui do retorno de Cipriana, exatamente que ela retornou com esse grupo. Quando ela retorna, encontra aquela cena, André Luiz e o avô, aí é que ela vai entender o porquê da viagem de André Luiz, porque até então ela não havia entendido. Por que mandaram André Luiz para lá? Ela aceitou, mas não tinha entendido ainda muito bem o motivo. Sabia que devia existir um motivo, mas não sabia que motivo era esse. E constatou que Cláudio não teria condição de sair daquela região de cavernas. Tinha que ficar por ali. Então ela saiu com a equipe e procurou ali mesmo um centro de acolhimento, porque ali dentro mesmo daquela região umbralina havia centros de acolhimento, havia equipes, né, tipo, sei lá, tendas, casas, não deixa bem claro, mas um centro de acolhimento e que cuidava daquelas pessoas que não tinham dali condição ainda de sair. E achou que ele devia ficar por ali mesmo, porque não tinha condição ainda de ser transportado. Como um paciente muito grave, que muitas vezes é obrigado a ser atendido num hospital que não tem condição de atendê-lo, porque ele, no transporte, ele pode sucumbir na metade do caminho, né? Então, era algo semelhante, só que da parte espiritual, né? Cláudio não não guardava razoável equilíbrio. Pronunciava frases desconexas em que o nome de Ismênia, sempre chamando por Ismênia, queria tanto ver Ismênia, minha irmã, lembrava que tinha uma irmã, essa tal que ele expulsara de casa, né? Então ele não lembrava de muita coisa, mas isso era uma ideia fixa em sua cabeça. Cipriana comentou que para melhorar com mais rapidez e eficiência, deveria retornar à experiência carnal. Ou seja, para que ele melhorasse, ele deveria reencarnar. O que é a reencarnação? A reencarnação é o nosso laboratório. Nós constatamos, nós adquirimos consciência do lado de lá, quando temos condições para isso, o que possivelmente o avô de André Luiz não tinha. Ele não teve essa consciência. A reencarnação dele foi uma reencarnação compulsória. Em momento nenhum ele pediu para reencarnar. Ele queria ver a irmã, mas não pediu para reencarnar. A reencarnação dele foi compulsória. Alguém decidiu por ele, detectou, né, os problemas que ele tinha, e foi Cipriana que detectou. Detectou logo 2 problemas. E então passa a ouvir a história de Cláudio e Ismênia, e que ela foi compelida a aceitar em residência familiar, de família abastada, um lugar de copeira com remuneração desprezível. Até já contei isso. Mas ele conta então a história. Ele, uma vez que recebera um passe, a mente dele deu uma clareada e ele relatou essa história da irmã, que ele acolheu, tinha essa irmã, reconta a história todinha, né? Ismênia desposara um analfabeto, a irmã dele, quando saiu, que foi para a casa dessa família, casou com um analfabeto, um homem rude, cruel, que a serviciara e lhe dera algumas filhas, não diz a totalidade de filhas, em dolorosas condições de miserabilidade. Ou seja, a pessoa não tinha condição de sustentar uma, e era comum, à época, ter um monte de filhos, né? Ter vários filhos, crescer e multiplicar, estava por aí à vontade, né? A ideia, ainda mais quando pegava uma casa mais humilde, era assim mesmo que acontecia. Porque havia ainda há no nosso interior, uma cultura de que o filho é um trabalhador braçal.
E aqui a gente vai ver no processo reencarnatório que também acontece isso, né? O filho é um trabalhador braçal, ele vai colocar pão à mesa, vai ajudar. E na realidade, por mais que ele produza, até um dado momento da vida dele, aquilo nunca é suficiente para sustentá-lo, não é mesmo? Bom, Cipriana, então, verifica a necessidade da reaproximação com Ismênia, que não sabemos onde se encontra. Ela não sabia onde se encontrava. Se reencarnada ou não, não sabia nem se ela estava reencarnada ou não. A própria Cipriana não tinha esse conhecimento. E o imperativo da pobreza extrema, com trabalho intensivo para que reeduque as próprias aspirações. Havia duas necessidades para o avô de André Luiz detectadas por Cipriana. Ele precisaria reencarnar para quê? Ele teria que ter contato com a irmã, reencarnar no seio familiar, onde a irmã tivesse reencarnada, e também ter contato com a pobreza, pois que ele fora muito rico em vida e jogou praticamente, utilizou mal aquela riqueza. Acho muito interessante aqui que, embora ele fosse muito rico, essa utilização da riqueza até foi muito bem colocada aqui, só chamou a atenção por isso. O que ele usou, na realidade, aquela riqueza, ele usou parte dela na educação de André Luiz, um neto que ele gostava muito. E que ele tinha a esperança que o próprio André Luiz, na sua vida, fosse uma pessoa caridosa, uma pessoa que cuidasse dos pobres, que fizesse em vida aquilo que ele não fizesse, basicamente ali contrabalançando ali o que ele deixara de fazer, né? Só que André Luiz também meteu os pés pelas mãos. Em vida, reencarnado, ele não era uma pessoa muito caridosa, né? Tanto que ele também passa um período no umbral até tomar consciência, né? Bom, as necessidades aí estão. É solicitada uma investigação na crosta terrestre a fim de descobrir o paradeiro de Ismênia. Onde está Ismênia? Né? Onde está o óleo? Não. Onde está Ismênia? Aquele monte de gente procurando Ismênia. E ela contratou uma equipe. A equipe foi lá e retornou com a notícia boa. Achou Ismênia. Sabe em quanto tempo, minha gente? Sem saber nem se estava encarnado ou não? 1h30, 90 minutos. E, Flávio, precisamos contratar para a prefeitura uma equipe dessa, Flávio. Né? Mas não, ó. Vamos ver se bota na prefeitura alguém assim, eficiente assim, Flávio. Coisa tá feia, né? Então, uma equipe desse jeito, né? Veio, sabe aonde que eles foram achar, minha gente? Lá em Bangu. Lá em Bangu. Vocês conhecem Bangu? Conhece, né? Muita gente conhece Bangu. Não queiram conhecer como um certo governador conheceu, né? Assim não vale a pena. Mas acho que de qualquer jeito é um pouco temerário hoje em dia conhecer Bangu. Eu a primeira vez fui a Bangu, fui assaltado, mas foi um azar meu, uma coisa, né? Cismei, né, de ir a Bangu, um amigo que morava lá, fui visitar o amigo, foi a primeira tentativa de visita e a última. Não sei se perdi a amizade, mas no plano reencarnatório certamente a gente vai se encontrar. Mas em Bangu eu achei melhor evitar bem, né, da longevidade terrena. Emissários trouxeram a informação de que ela reencarnara no mesmo tronco doméstico que vivia na fase juvenil das forças físicas. Ou seja, ela não reencarnou na família sanguínea dela, que era a família de André Luiz, o avô de André Luiz. Ela reencarnou naquela família que a acolheu, né? Reencarnou naquela família. Cipriana comenta que Cláudio ficaria internado na casa de assistência fraterna por aproximadamente 2 anos e que iriam buscar Ismênia para os trabalhos preparatórios de reaproximação. Isso ainda quando vai reencarnar, estava lá em obras anteriores, a própria codificação espírita, há quase que um namoro daquele que vai reencarnar com aquela família. Como é esse namoro? Esse namoro é o seguinte, porque geralmente quando se reencarna num seio familiar, é porque se tem coisas a ajustar. Geralmente, há exceções.
Tá? Às vezes a pessoa vem para dar um exemplo, para fazer um laço de amizade, mas a grande maioria das vezes é porque há algo a ajustar. Era o caso desse caso aí. Então, prepara-se este namoro, né? Na reencarnação de Segismundo isso fica bem claro, daquele que está encarnado, que vai receber a família, se desdobra em sono e vai ter com aquele que quer reencarnar, para ali eles conversarem, reatarem, acertarem os ponteiros, havia aquela aceitação prévia, para que no ato do reencarne haja aquela aceitação. Nós vimos aqui, num capítulo anterior, um caso de aborto, tá? Que não houve essa aceitação. Mas nesse caso aqui, há que se prever essas tentativas. Então, essa aproximação é extremamente necessária. Em plena madrugada, entram respeitosos na humilde residência em que Ismênia se encontra. Ismênia estava lá dormindo na sua família, na família que ela agora estava, né? Ela agora, falta um acento ali, a sexta filha daquela senhora que, na existência física, era conhecida por neta da velha Ismênia. Então, ela é a bisneta de Ismênia. Ela é filha de uma mulher que era conhecida como a sexta neta de Ismênia. Então, ela é bisneta de Ismênia, certo? Ou estou errado nas contas? Bisneta de Ismênia, cuja personalidade para a família terrena se perdera no tempo e que não era outra senão a menina moça sob os nossos olhos, de volta às tarefas aperfeiçoadoras da luta carnal. Ou seja, ela, lá quando estava como Ismênia e tal, teve seus filhos de uma relação, né, com uma pessoa truculenta, teve os seus filhos meio que, né, à força, e criou seus filhos. Então, esses filhos tiveram filhos, e a bisneta dela, ela reencarnou como bisneta, né, dela própria, né? Por isso, esse negócio da gente reencarnar num seio familiar, né, às vezes a gente tem sempre alguma coisa por fazer, ajustar, mas sigamos. Cipriana colocou a destra, a mão direita, sobre a fronte da jovem adormecida, como a chamá-la até nós. Passando alguns minutos, veio a ter conosco, ou seja, o espírito da moça, desdobrado, perispírito, espírito, desdobrado, né, veio a estar no plano espiritual com eles, passou a vê-los. Houve o primeiro contato, mas nesse primeiro contato foi muito estranho, porque ela, ao olhar aquele espírito de luz, Cipriana, né, que embora a gente já sabe que ela não tivesse domínio de tudo, porque o próprio André Luiz, quando foi para aquela região, foi sem ela conhecer todos os propósitos, mas era um espírito iluminado. E ela, ao desdobrar-se e dar de cara com aquele espírito iluminado, a confundiu com a mãe de Jesus, né, com Maria, a mãe de Jesus, achou que era a figura de Maria. E nós somos levados a achar mesmo que são figuras, né, de alguém ou que a gente teme, ou que a gente adora, ou que a gente gosta, de acordo com aquela cultura onde a gente é criada. Fosse um outro irmão de uma outra crença, talvez pudesse achar que aquilo ali fosse uma, né, fosse né, o diabo, fosse uma figura na qual ele acredita, ele achava na crença dele, aquilo ali fosse, né, fosse uma figura que estivesse se passando por outra, mas enfim, ela aparentemente era católica, e desdobrada, ela confundiu Cipriana com Nossa Senhora, e começa a tratar como se Nossa Senhora fosse. Na realidade, era apenas um ser, como nós, né? Logicamente melhorado. Cipriana era um espírito muito mais iluminado que qualquer um de nós, né? Nós somos sem brilho nenhum, mas ela era bastante iluminada. E dirigiu ela: precisamos da tua colaboração e não desejamos ser amigos inúteis. Ou seja, em que podemos te servir? Ela precisa da colaboração da moça, mas não queria também essa colaboração a troco de nada. Nós não queremos ser amigos inúteis, nós estamos aqui por alguma utilidade. Você está precisando de alguma coisa, minha filha? E ela então desfia o rosário. Quem não tem uma lista de coisas para pedir, né? Quando vem a oportunidade, o petitório é certo, né? Ismênia roga, tem que pedir um pouco.
roga o auxílio para Nicanor. Quem era Nicanor? O namorado dela, o namoradinho dela, né? Na realidade, o noivo. Somos noivos há quase 2 anos, mas somos pobres. Temos sonhado com a organização de um lar pequeno e modesto, sob a proteção da divina providência. Podemos aguardar a aprovação de Deus. Ela não sonhava acertar na loteria, né? Não sei se naquela época tinha loteria, devia ter, porque a loteria é antiga, né? É antiga, mas ela não sonhava com nada. Os sonhos dela eram modestos. Ela queria casar-se com o noivo e ter uma casinha, ter um lar, uma família, né? Só dela. É o sonho de qualquer moça, ainda mais uma moça daquela época. Cipriana responde que Nicanor terá o amparo, né? E tuas esperanças, nossas vivas contribuição, nossa viva contribuição. Ou seja, tudo que ela tinha esperança de conseguir, eles iam ajudar, né? Esperamos, porém, algo em teu concurso. É um toma lá da cá, né? Vamos barganhar, né? Não foi propriamente uma barganha, mas já que ela estava aberta a receber, é dando que se recebe, né? Não é assim, não. Não é na base da chantagem, não. Se ela não quisesse, ela podia negar. Ele está falando aqui de espírito superior, não é de espíritos vulgares como nós, não, né? Nós, se fôssemos lá, era na base da troca. Mas com ela, não. Se ela quisesse, ela tinha o livre-arbítrio e seria respeitada. Ela poderia simplesmente recusar. Mas não custava nada perguntar. Perguntar não ofende, né? Aí qual era? Ismênia, então, perguntou, levado ao encontro de Cláudio. Quem era Cláudio? Cláudio era aquele que a recebeu, que a expulsou de casa, essa meia-irmã e tal. E agora ela reencarnada, não tinha mais nada a ver com Ismênia. Ela nem sabia quem era Ismênia. Ela não lembrava de nada, né? Era bisavó dela, mas ela nem tinha lembrança, né? Mas para que não se impressionasse com as paisagens por onde passariam, seu rosto foi coberto por um véu. Quais as paisagens que ela passaria? Ora, onde estava Cláudio? Se lembra que eles deixaram Cláudio naquela região umbralina, nas cavernas, região das cavernas, num local que era um centro de cuidado ali mesmo, mas tinha que passar por aquele ambiente inteiro para chegar nesse local onde Cláudio estaria. Cláudio, uma vez que a recebe, né, a reconhece de imediato. Tiraram as vendas dela, claro. Ismênia, porém, fica confusa. Quem é esse cara? Quem é esse senhor? E ele a chamando de Ismênia. Ismênia, Ismênia, que bom te encontrar. Você está tão novinho, Ismênia. Pitangui passou por aqui. Não falou nada disso. Mas estranhou o fato de Ismênia, que era uma pessoa madura, estar ali jovem. E ele continuava velho, né? Que a pessoa fica naquele estágio que ele desencarna, que ele está mais fixo. Foi até muito bem colocado naquela sua, né, explanação aqui do ambiente umbralino, das nossas ideoplastias e tal. Ele permaneceu naquela fisionomia que ele desencarnou, naquele mundinho dele, com a aparência dele, né? Enfim, estranhou que a moça estivesse nova, mas a conheceu, porque nós espíritos são como se tivesse aqui estampado um código de barra, um QR Code, sei lá o quê, né? Botou, já era, olhou, conheceu, né? É assim, para os espíritos, quando é dada essa chance de conhecer. Alguns custam um pouquinho, né? A conhecer, porque também aquilo, a memória da gente, ela é dada em doses homeopáticas, senão a gente pira mesmo desencarnado, né? Bom, Cipriana aplica irradiações magnéticas, ou seja, passos, provocando a emersão da memória em seus mais importantes centros perispiríticos, centros de forças que estão aonde ligados no perispírito da moça, né? E ali aplica naqueles centros de forças passos, né? Imagino que no coronário, e a moça recobra aquela memória necessária. Não recobrou tudo, mas aquilo que era necessário para lembrar do Cláudio, ela recobrou. E nesse momento ela entendeu por que ele a chamava de Ismênia. O nome dela já não era mais Ismênia, né? Ele a chamara de Ismênia. Ela lembrou de tudo, né? André nota assombrado que algo anormal sucedera na mente da jovem que recebeu o passe, porque seus olhos, antes doces, tranquilos, se tornaram dilatados, inquietos, né? Estranhando tudo. Ismênia lembra do passado,
mas o amor sempre divino na mulher de aspirações elevadas, que ela era uma pessoa boa, uma pessoa muito melhor do que o próprio Cláudio, né? O Cláudio não era uma pessoa tão boa assim. Triunfou no olhar, que aquela parte boa dela resplandeceu, triunfou no olhar enternecido de Ismênia, né? Ismênia era uma pessoa boa, acolheu o Cláudio, plenamente modificada, abraçou o Cláudio, abraçou aquele doente, né? Poderia ela, se fosse uma pessoa comum, né, de baixo nível, vamos dizer assim, eu não quero nada com você não, você me expulsou de casa, porque ela lembrou de tudo, mas ela não, ela era uma pessoa, né, cheia de ternura, uma pessoa doce, uma pessoa amável, abraça aquele irmão e o perdoa, logicamente. Cipriana pergunta se ela poderia auxiliar Cláudio, até então ela não sabia a contrapartida, né? Não vamos chamar de troca não, vamos chamar de contrapartida, que é um outro nome que a gente dá para troca, mas que é um nome mais suave, né? A contrapartida em futuro próximo. Cooperando conosco em favor dele, recebendo-o nos braços abnegados de mãe, se a lei divina autorizasse o matrimônio. Ela ainda nem sabia se a lei divina autorizaria, né? Que ela ia pedir autorização aos seus superiores, para que ele socorresse e tal, que ela haria um planejamento, mas perguntou primeiramente se ela o receberia como filho. Aquele que fora seu irmão, que a maltratara numa vida anterior, o receberia como filho. Respondendo que se o céu conceder a felicidade com algo a contribuir em benefício de Cláudio, ela queria ajudar, esse benefício será feito a mim mesma. Se eu ajudar ele, eu estou ajudando a mim mesmo. Olha que pensamento bonito. E se um dia eu receber a aventura conjugal, se eu me casar, será nosso primeiro e bem-amado filhinho. De antemão, sei que Nicanor, o noivo dela, se regozijará, ou seja, se alegrará com o meu compromisso. Vai se alegrar, um compromisso que ela ia assumir, mas ela já estava sabendo que de antemão o Nicanor ia ficar contente. E assim termina este capítulo 19. Termina por aí, com esse compromisso firmado. E vamos ao último capítulo, que é rapidinho. No lar de Cipriana, o grupo, uma vez desse compromisso desfeito e tal, voltaram às atividades e tal, largaram o avô lá naquela situação, né, sendo tratado, porque ele estava ali num pronto-socorro, mais imediato, sendo tratado, sendo preparado. Certamente haveria muitos desdobramentos, né, daquela que a receberia como mãe, que fora em vida pretérita sua irmã, mas ele ficou ali. A maioria dos companheiros que ali trabalhavam não eram portadores de luminosa expressão. Chegando num lar, que lar de Cipriana era esse? Bom, deixa eu primeiro trocar em miúdos aqui, né? Eles foram levados, olha, agora nós vamos conhecer, né, Calderaro falou para André, o lar de Cipriana. Ele já achava que Cipriana já fazia demais, porque Cipriana estava em todas, né? Estava ali ajudando onde era possível, socorrendo onde era permitido, né? Ajudando, que era um espírito de luz, tinha mais capacidade do que todos os outros, estava ali, todos os outros que ali estavam, e ela ali ajudando. Mas ela mantinha também uma outra instituição chamada Lar de Cipriana. E eles foram convidados a ir até lá. E lá foram chegando lá. Estranhou. Aquilo ali era como se fosse, diz ele, como se fosse assim, logo na entrada, o átrio de uma grande universidade, com aquele monte de alunos, né, transitando, quando a gente vai nas universidades, principalmente as maiores, né, a gente vê alunos de um lado, os grupinhos, né, geralmente por curso, às vezes por grupinho, de um lado no outro também, de acordo com os interesses de cada um, eles vão se agrupando, formando os grupinhos, e assim ele viu as pessoas ali, comparou até uma universidade, achando que aquilo ali era um local comum, como outro qualquer. Estranhou também que as pessoas ali, que ali trabalhavam, não eram portadores de luminosa expressão, não eram espírito de luz, eram pessoas comuns que estavam ali ajudando, né? Mas típicas personalidades humanas em processo regenerador. Eram espíritos desencarnados, recentemente desencarnados, que ainda não tinham adquirido grandes bagagens, mas que mesmo não adquirindo essa grande bagagem, o que eles tinham
já os possibilitava ajudar os demais, porque tinha gente muito pior como nós. Não precisamos esperar ganhar a loteria para fazer caridade. Não é por aí, né? Com o pouco de bagagem que a gente tem, o pouco de conhecimento que a gente tem, de convivência que a gente tem, a gente pode usar esse pouco para ajudar outro que ainda tem menos do que nós. É o que a tônica é essa, é o que tem que ser. A lei preconiza isso. No plano espiritual, a mesma coisa. Esses espíritos eram pessoas comuns que estavam ali como colaboradores. Irmã Cipriana idealizou esse amorável reduto de restauração espiritual e concretizou-o usando os próprios irmãos sofredores e perturbados que vagueiam nas regiões circunvizinhas. Ou seja, ela vendo aquele monte de espíritos transitando numa região umbralina, ela teve a ideia de organizar uma instituição. E com quem que ela pegou para trabalhar? Vou pegar um melhorzinho aqui, um melhorzinho ali, juntou os melhorzinhos para ajudarem os que estavam em situação pior, não vou falar piorzinho, né? Mas os que tinham situação ainda mais prejudicada, e os melhores ajudando aqueles que estavam em situação mais difícil, conseguiu montar essa região. A organização funcionava sob vigilância dos próprios companheiros que vão melhorando. Ou seja, quem ia melhorando ia ajudando os outros. Gente, isso a gente vê aqui no Trabalhadores de Jesus. Foi, aliás, uma das coisas que me fez gostar dessa casa. Porque eu acompanhei essa casa logo no início. Quando eu voltei de Niterói para cá, já era espírita lá desde 1983, falei com você, 84. Quando eu comecei a namorar a Rose, minha esposa, que era espírita, eu logo me tornei espírita, passei a gostar. Eu já tinha procurado várias coisas, várias religiões, sou de berço católico, mas tem pessoas na minha família de diversas religiões. Eu confesso a vocês que eu transitei por um monte, mas eu, sinceramente, transitei assim de espectador, sabe? Nunca engajei mesmo, não. De espectador, mas eu sinceramente nunca me apaixonei por nenhuma, a não ser pelo espiritismo, que me facultou duas coisas: primeiro, aprender, e segundo, exercitar, porque não adianta nada você aprender e se tornar um teórico, né? Você tem que aprender e colocar em prática. E eu comecei também muito assim reticente quanto ao objetivo da coisa, porque a gente via em outras religiões assim, uma coisa muito pouco prática, com muita ideologia e pouca eficácia em determinadas situações, naturalmente, né? E a gente não queria isso, eu não queria isso, né, para mim. Eu sempre fui muito crítico, isso me atrapalha muito, eu sou uma pessoa muito crítica, às vezes até muito severa comigo mesmo, mas preciso ser mais, sabe? Mas isso atrapalha muito a gente. Perfeccionismo às vezes atrapalha, porque não existe perfeccionismo, né? No nosso estágio evolutivo, claro. Bom, mas uma coisa que me atraiu sobremaneira aqui, porque nas outras eu também trabalhei, eu já fazia palestra fora, mas quando eu vim para cá a gente vem e fica naquela, sem engajar mesmo. Isso em 1999, né? Por aí. Voltei para cá, para Cabo Frio, fiquei 20 anos fora, sou daqui, fiquei 20 anos lá, e voltei assim meio que nem cachorro que caiu da mudança, né? Um dia parado no engarrafamento ali atrás, ali na frente, eu vi assim, Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, não aguentava mais o engarrafamento, aí entrei aqui. E cheguei aqui, tinha uma senhora falando aqui, né, que eu já cansei de falar, mas vou falar de novo. Eu já falei isso para ela, já contei aqui, Dona Sirene. Eu me estranhei e falei, ué, mas como é que bota aqui uma velhinha falando? Ela já era velhinha naquela época, mano. Que ela não me ouça agora, mas eu já sei que encomendaram o carbono 14 para verificar a idade dela, mas, em todos os casos, né? E eu achei estranho Dona Sirene aqui falando, e eu gostei do discurso, gostei, né? E era um dia das nossas assistidas aqui, né? E eu me encantei com aquele discurso dela e comecei a acompanhar. O meu primeiro contato foram com aqueles assistidos aqui. Eu gostei e comecei a ver o histórico, né? Eu sempre fui muito investigador, para não dizer fofoqueiro, né? Comecei a ver o histórico daquelas pessoas que frequentavam aqui. Geralmente de outras religiões. Os assistidos não são espíritas, a grande maioria não é. Não que não tenha espírita com fome, tem sim um monte por aí. Mas naquela circunstância, naquele momento, aqui não havia. E eu procurei ver e eu observei algumas crianças daquela época de janeiro.
que cresceram aqui. Cresceram, daqui a pouco já estavam frequentando. Daquela reuniãozinha aqui, que a dona Sirene estava falando, eles já estavam na reunião pública. E daqui a pouco já estavam ajudando os seus companheiros ali, na própria sopa, na assistência. E daqui a pouco já estavam em trabalho da evangelização. Já alguns, poucos é claro, mas alguns, se um só fizesse já seria demais. Alguns se tornaram trabalhadores na casa. Pessoas que eu vi aqui dentro numa situação de dificuldade. Isso me deixou assim realmente bastante entusiasmado com a casa, com o proceder da casa. E eu vi que isso aqui, na realidade, foi o que o Cipriano organizou nesse meio aqui. De pegar pessoas que não tinham condições, pessoas que eram usuárias, estavam ali clamando por ajuda, pegou, ajudou, e não só ajudar, porque você ajudar, dar o que comer, dar o que vestir, isso é mole. Mas você dá conteúdo, você participar da formação do caráter daquela pessoa, isso é coisa para pouco, gente. Para poucas instituições, para poucos corações. E o que a doutrina espírita nos faz é exatamente tentar despertar em nós esse sentimento. Que muitas vezes nós, pelo dia a dia, a gente deixa abafar, a gente muitas vezes não perdoa, a gente muitas vezes nega ajuda, e até mesmo a gente não tem a sensibilidade de detectar aquele que precisa de ajuda, que muitas vezes está ali com a veste de pessoa melhor do que nós, aparentemente melhor do que nós. E os acenos do mundo são enormes. Nos acenam sempre com coisas maravilhosas, com coisas boas, cada um prometendo mais. Parece até político, né? Sempre promete o melhor e tal e tal. A vida faz isso conosco. Nos mostra atrativos. E muitas vezes nós nos perdemos correndo atrás desses atrativos e deixamos de olhar para um objetivo muito maior. Porque nós nos esquecemos que a vida vai sempre nos cobrando mais. À medida que nós vamos nos esclarecendo, ela vai nos solicitando mais. E solicitando, sobretudo, o trabalho. Solicitando, sobretudo, o amor. Porque enquanto nós não desenvolvemos esse amor, a gente não se joga no trabalho. Essa é a grande verdade. Quantos se nos deparavam, exibiam atitude iludível de trabalho, de renovação, ainda mesmo os aleijados, porque lá também tinha os aleijados físicos, que você desencarna, mas muitas vezes você não despoja aquele perispírito, você não tem essa condição. Quem não tinha um braço, chega do lado de lá sem braço, hipoteticamente, porque aquela parte perispiritual poderia se regenerar. No entanto, a dor dele é tamanha, a ligação carnal dele é tamanha que ele não se despoja daquele defeito físico. O pitangueiro ainda não passou ali. Ainda mesmo os aleijados e doentes que aí estacionavam em grande número mostravam disposições de otimismo transformador. Ou seja, mesmo aqueles que estavam ali numa situação de doentes, clamando ajuda, o seu olhar, o olhar de cada um daqueles, era um olhar de esperança, de brilho, porque se nós não temos esperança de que algo vai mudar, aí a gente cai em depressão, a gente desiste. Por pior que a gente esteja, a gente tem que ter sempre esperança. Então, o grande bem que ela fazia, que aquela instituição promovia, era de instituir esperança naqueles corações daqueles que eles chegavam. Não era de colocar próteses, órteses, de restituir a parte perispirítica, porque isso ia se dar ao longo dos anos. Mas a esperança é algo que qualquer um de nós pode passar adiante, pode estimular no outro que está à nossa frente. Bom, em tese era isso. Olha só aqui, copiei a imagem do Pixabay, botei aqui, mas está aqui o Pixabay que não me deixa mentir. Está ali o título de onde eu copiei. Isso aqui é uma imagem livre, tá, gente? Eu tenho o maior cuidado de usar nas minhas apresentações imagens livres, de locais livres. Aconselho vocês também a fazerem isso. Eu estou até fazendo um seminário chamado Jesus na Nuvem, né? Que é Jesus na nuvem, não é Jesus lá na nuvem de verdade, não. É na nuvem da internet, né? A gente usar a tecnologia para difundir a mensagem do Cristo, né? E que a gente vai falar disso e de outras coisas, dessas imagens livres, dos textos livres e de tudo que a gente não tenha que pagar direito autoral. Porque geralmente se tiver que pagar, a gente está fora, né? Bom,
Então, a importância da prece. A prece de Cipriana prepara a saída de André Luiz daquele local. André Luiz vai deixar aquele lá, vai deixar esse livro, meu filho, ingressar no próximo livro, uma prece nunca é demais, né? Uma prece linda. Não vou aqui falá-lo mesmo porque não sei, mas teria que ler, mas não há tempo. A despedida, ele se despede de todo mundo de Calderaro, olhando em Calderaro um irmão, vendo em Calderaro um irmão, porque nós temos que ver naqueles que nos auxiliam, nos nossos professores, nos nossos pais, nos nossos mentores, nos nossos amigos, irmãos. O dia que nós vermos em cada um a figura do irmão, aí a gente está bem na fita, né? Então ele viu em Calderaro um irmão, muito agradecido a Calderaro, aquela vontade de ficar, aquele olhar assim, 43, meio de lado, indo embora, né? Doido para ficar. Abraçou Cipriana, Cipriana o abraça com um amor maternal, né? Cipriana o recebe com reticente, mas o abraça ali com amor fraternal, né? Vendo que vendo o potencial, olha só, o potencial de André Luiz, viu nele potencial para operar, para trabalhar, para ser um espírito talvez até, possivelmente até melhor, até mais evoluído do que ela, né? Num curto tempo, porque num dado momento nós todos seremos evoluídos. E termino aqui com um pensamento que André Luiz deixa, no finalzinho do livro. Ele agradecido pelos amigos, pela vivência, pelas experiências, ele ergue seus olhos ao Pai, agradece a Deus, né? Misericordioso Senhor, digna-te a abençoar o verme que eu sou. Ele que fora uma pessoa egoísta em vida, enquanto encarnado, na última encarnação dele, uma pessoa que, assim, atendia mal ao seu próximo, não fizera todo o bem ao qual ele estava destinado, chegou ainda no plano espiritual, ainda com uma arrogância muito grande, foi se dobrando aos pouquinhos, se dobrando, mas diante de tanta possibilidade e de tanta gente trabalhando no bem, pessoas até com menor potencial do que ele, trabalhando no bem, ele se vê a ínfima criatura que ele era, comparando aos outros. Então, gente, o nosso texto termina aqui. Agradeço a esse grupo lá, dos Estados Unidos, KSSF, Cardassian Spiritist Society of Florida, né? Esse grupo que preparou uma série de estudos sobre André Luiz, no qual eu me baseei. Eu, logicamente, coloquei coisas que não estavam no estudo, porque o nosso tempo era um pouquinho maior, mas eu agradeço muito ao trabalho deles. Certamente isso aqui está sendo transmitido pela internet, vai chegar aos ouvidos deles e eles têm que receberem ali o crédito devido. Então, obrigado também a vocês pela paciência e me perdoe pelas falhas, porque eu estou em aprendizado. Estou lá embaixo na carreira, no finalzinho da fila. Muita paz.